Gente querida do terror Nadna, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, começo deixando um beijo daqueles bem lambuzados para o senhor. Espero que sua esposa não seja ciumenta, mas é um beijo com carinho de uma admiradora. Conheci seu canal, admiro a sua forma de narrar e principalmente o respeito que o senhor mantém ao colocar os relatos. Isso é fundamental quando o vídeo trata com questões tão polêmicas, que são as que cercam o desconhecido sobrenatural. Pode ter certeza, o dia que o senhor lançar a carteirinha Nadna, eu quero a número 1. Pensei um pouco antes de mandar o meu relato. Primeiro, porque eu não gosto de parecer mais maluca do que eu pareço. E segundo também, porque eu tinha medo de me expor. Mas vou usar aqui um nome fictício. Vou usar o Linda. Tem uma razão por eu escolher esse nome, porque, modéstia à parte, ele tem tudo a ver com o que eu vejo quando olho no espelho. Não repara, eu sou meio destrambelhada. E eu vou falar sobre uma experiência vivida por mim que realmente me marcou. Eu sou uma mulher que, para que o meu relato tenha sentido, eu tenho que abrir um pouco a minha privacidade, a minha intimidade. Por isso o meu medo de ser identificada por alguém, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu não sou uma menina feia, nunca fui. Hoje estou com 28 anos e ainda faço, não sou assim de parar o trânsito, mas faço muita gente meio que virar o pescoço quando eu estou passando, principalmente quando eu estou nos meus dias de luz. Só que, seu Romário, eu sempre fui uma mulher meio estranha na questão afetiva, principalmente quando o assunto é ligado à cama. Então, é difícil de eu me definir, porque até hoje eu faço análise e não consigo chegar a um denominador comum, se bem que meu terapeuta já usou vários termos, dizendo que o meu caso não é o único, que acontece, que eu não sou anormal, mas não vem ao caso. Mas desde menina, naquela ânsia, sabe, o garoto da escola, do primeiro namorado, do primeiro beijo, eu vou dizer, não é que eu sentia repulsa com os carinhos dos homens, mas que para mim era indiferente. Eu gelava. Eu tinha vontade de, mas quando acontecia, era nada. Tudo tinha gosto de isopor. O meu primeiro beijo com o garoto que eu fui apaixonada durante 2 anos foi um desastre. Mas não pense que eu seja gay. Nada contra. Eu até gostaria se me descobrisse gay. Mas só em pensar em uma relação, de um toque com uma mulher, eu rejeito. Então, em resumo, eu sou, digamos assim, não frígida, mas assexuada. Sexo, para mim, jamais foi prioridade, pelo menos mentalmente, mas é claro, um corpo cheio de hormônios, jovem, de vez em quando, ele tem aquelas necessidades, ele cobra. Mas para mim é muito difícil arrumar uma forma prazerosa de realizar esses anseios. E o que tudo isso tem a ver com o relato? Bom, tem a ver com a Desirê. A Desirê entrou na minha vida por acaso. Eu estava no parque da cidade, correndo. Sempre gostei de correr, sempre gostei de malhar, tenho um corpo até que ajeitadinho, apesar de estar chegando nos 30. Oh, meu Deus do céu. Balzaquiana, que nem dizia minha avó. Balzaquiana e solteirona. E o pior é que eu acho que é uma condenação perpétua, porque eu jamais vou me ligar a alguém tendo essa questão mal resolvida dentro de mim. Mas eu corria, quando de repente eu passei, era uma mata, assim,
uma trilha no meio da mata, um bosque de parque, um lago no fundo, umas banquetas que as pessoas sentavam ali para conversar, para pegar uma sombra, uns locais para exercício. E eu passei, eu vi um reflexo. Eu vi uma silhueta de um pedacinho de nada. Mas aquilo me chamou a atenção. E mesmo naquela velocidade eu parei. Eu sou sincera em dizer, eu não vi, eu senti. Sem dúvida alguma eu fui espiritualmente intimada a parar. Aí parei, dei meia volta, olhei embaixo do banco, ali estava ela, Desirê. Uma gatinha, mas desse tamanho, que mais parecia um rato. Mas era uma coisinha minúscula. Ela não estava assim, tipo, assustada, ela não conseguia, ela estava parada, ela estava prestes a ter o mesmo destino dos seus irmãos, porque depois eu encontrei 2 ali próximos, já sem vida. Eu acredito que ela sobreviveu um pouco mais, porque ela ficou naquela cobertura, tinha uma grama embaixo do banco, tinha uma cobertura, então ela estava ali quentinha e não batia sol, não batia chuva. Eu peguei aquela criatura, senhor Mário, eu botei ela assim, sabe, na palma da minha mão, mas sobrava a mão e a minha mão é pequena. Eu olhava para ela assim, a mal abria os olhinhos, perguntava, oi, tudo bom? Ela se mexia assim, eu fazia um toquezinho nela, eu percebia que ela estava assustada, sei lá, ela estava estressada, eu não sabia nada, eu não entendia nada. Mas eu continuei minha corrida, mas assim, ó, que nem garçom segurando a bandeja. Fui direto no carro. A primeira vez na minha vida que eu sentei suada no banco do meu carro, sem botar uma cobertura, eu tinha uns colchões, assim, umas colchas, uns lençóis que eu botava lá, eu mantinha meu carro era tudo de bom. Mas eu entrei no carro do jeito que eu estava e saí. E fui numa clínica veterinária, procurei uma amiga minha, ela me atendeu. Eu estava desesperada para saber se a menina ia sobreviver ou não. Ela era uma coisinha. Mas engraçado, eu já amava aquela criaturinha. Bom, a minha amiga, muito eficiente, atendeu, alimentou, hidratou, me explicou um monte, sabe, uma madeirinha que é uma bisnaga, tem uma ração especial, tem que fazer uma mistura, tem que alimentar de tanto em tantas horas, tem que manter aquecida, tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer isso, depois que tal idade tem que vacinar, depois tem... Eu digo, meu Deus. Ela me olhou assim e disse, o que foi? Está arrependida de ter socorrido e trazido aqui? Eu disse, não. Agora que eu percebi, eu me tornei mãe. Nós rimos muito, mas para mim era uma certeza. Porque quando a gente adota um ser vivo, a gente tem que ter amor para dar. Não pode adotar uma criatura inocente esperando que ela venha suprir as nossas carências, que ela venha resolver os nossos problemas. Não adianta adotar se não tiver paciência, porque ela tem as manias, tem os instintos. Elas têm o cozinho, têm a pererequinha, elas fazem as necessidades. E eu comecei a conviver. Mas faltava um nome. Aí tinha que ser um nome pomposo. Foi quando do nada veio Desirê. Eu não sei onde eu ouvi esse nome, mas ela tinha a cara de Desirê. E aí começou a nossa convivência. Ela foi crescendo e se mostrando mais linda do que imaginava. A princípio eu pensei que ela fosse uma vira-latinha qualquer, que jogaram ali, ou que nasceu ali. Mas não. Ela era uma gata de raça. Ela era linda. Não vou dizer qual a raça, que daí é dar muita deixa, né? Mas Desirê passou a ser a minha vida. Aquela carência, aquela solidão que eu sentia ao chegar do trabalho, ao chegar da ginástica, ao chegar do shopping, ao entrar na minha casa,
Aquele apartamento bonitinho, bem mobiliado, pequenininho, a minha cara mais vazio, parecia assim um galpão industrial. E ali não, ali eu tinha Desirê. Eu organizei a minha vida em torno dela, inclusive ela tinha o quarto dela, que era o meu quarto de hóspedes. Eu desmanchei e coloquei o que ela gostaria, uma série de brinquedos, bastante corda para ela arranhar, balanço para subir. Ensinei ela no piniquinho. Saía para trabalhar, deixava ela com tudo que ela precisava dentro do quarto. Voltava. O engraçado é que quando eu abri a porta eu já ouvi o miadinho. Ela começou a perceber que eu chegava. Ela já vinha, ela ficava comigo o tempo todo. Ela se aninhava em mim. Nós conversávamos, assistíamos televisão, falávamos bobagem, dormíamos juntas, porque o quarto dela foi só para enfeite, porque ela dividiu a cama comigo. Quando eu pensava em viajar, às vezes final de semana ia sair, era a coisa mais linda do mundo, porque um dia, que eu percebi que eu botava algo na mala, ela vinha e tirava. Eu botava, ela vinha e tirava. Eu dizia para ela, tá bom, eu vou te levar junto. Ela parava de tirar, só faltava me ajudar a arrumar. Aquela bichinha conversava comigo. Nós éramos amigas. A minha vida ganhou um brilho, a minha vida ganhou uma... Ela era diferente. Alguém vai dizer, não, todo gato age assim. Não. Desirê era minha Desirê. Eu lembro um dia que ela estava, eu estava de barriga para cima, ela estava deitada assim no meu peito, e eu fui levantar, não lembro para quê. Ela caiu, mas girou e caiu assim, ó, com as patinhas. Ela era uma princesa, mas ela não perdeu a pose, saiu, ela ficou assim e ficou olhando para mim. Era a minha princesa Desirê. 8 anos, senhor Mário. 8 anos se passaram. Que eu olhava aquela coisa comigo, eu pensava, como é que eu vivi tanto sem a companhia dela? Nós tínhamos muito em comum, inclusive eu castrei. Assim, nós duas estávamos livres das tentações carnais. Foram os anos mais felizes da minha vida. Só que, num determinado dia, comecei a notar que ela estava moadinha. Ela estava diferente. Ela não brincava mais, ela tinha aqueles brinquedinhos. Bom, todo lançamento de brinquedo de criança ela tinha. Mas ela gostava daquelas bolinhas que faziam barulho. Ela ficava correndo para casa, claro, ela arranhava meus móveis, ela acabou com o sofá. Tinha esse lado, né? Mas quem não tem? Afinal, embora ela não soubesse que era gata, eu tinha medo de dizer para ela que ela era uma gata, que ela não era humana, que ela foi adotada, que ela não era minha filha biológica, que eu não queria traumatizar. Mas então, embora ela achasse que fosse a minha filha biológica, ela tinha, lógico, as suas manias felinas. Mas ela não estava bem. Ela não estava bem, eu fui numa clínica, o doutor olhou, examinou, pediu vários exames, e eu percebi que realmente ele estava preocupado. Ele começou a mostrar umas feridinhas que ela tinha. Aí ele perguntou para mim se eu tinha contato com ela. Eu digo, tenho, ela está no meu colo, então cuidado, evite arranhar. Eu digo, por quê, doutor? Não, se as minhas suspeitas se confirmarem, eu já vou lhe avisando. É uma doença grave, que vai deteriorando o corpo do animal. Eu não posso te falar se for realmente quanto tempo ela vai durar, mas o aconselhável até não surgir segunda ou terceira ferida, se começar a crescer, é sacrificá-la. Eu digo, matar minha filha? Porque tem o risco também que essa doença é transmissível para os humanos. Mário, eu saí destruída. Eu saí destruída. Eu não queria acreditar. Aquilo não estava acontecendo. Juro, passou na minha cabeça pensar assim, se for verdade, eu vou irritar bem ela para me arranhar toda. Para quê?
a gente vai junto, porque eu não vou conseguir viver sem a Desirê. Ela é o grande amor da minha vida. O que vai ser de mim? Olha, o tempo de espera para o resultado dos exames foi uma tortura. E quando eles vieram, infelizmente, as suspeitas foram confirmadas. A sequência foi um tempo que eu não quero lembrar. Foi muito penoso, foi muito triste, foi terrível. Eu fiz todo o tratamento possível, imaginável. Ela tinha momentos de melhora, que aquelas feridas começavam a secar, depois surgiam outras feridas, e as feridas iam crescendo, aí o médico dizia, não, olha, ela progrediu bem, se estacionar aqui e não surgir outra ferida, eu me enchia de esperança, quando eu via não estacionava. Aí eu pensava, não, mas será que não é porque ela coça assim? Ele dizia, pode ser, mas passa essa pomada, passa isso, passa aquilo, eu passava de tudo, mas... Ela continuava esperta, brincando, carinhosa, e eu sou honesta, não estava tentando contra a própria vida, não. Mas eu a tratava da mesma forma. Ela nunca me arranhou, porque arranharia dessa vez. E assim se passaram 2 anos. Mas chegou um momento que a minha mãe veio me visitar, ela disse, tu é louca? O que tu tá fazendo com esse animalzinho ali? Eu digo, mãe, ela tá doente, mas eu não vou abandonar. Eu me abandonaria se eu ficasse doente. Filha, acorda. Eu não queria enxergar. Mas Desirê estava tísica, estava cheia de feridas, estava com problema respiratório. Ela não tinha mais controle intestinal, ela não tinha mais controle urinário, ela se sujava, ela não se lambia mais, ela não conseguia mais ficar em pé. Acredito que estivesse com labirintite, que tenha atingido o ouvido, aquelas feridas. Ela tinha um cheiro estranho, mas era a minha Desirê. Aí a minha mãe disse, tu tá ficando louca, eu vou chamar o teu pai. Eu até preferi, porque meu pai era melhor de diálogo, era um cara mais acessível, minha mãe era meio durona. Minha mãe era o homem da casa, né? Meu pai chegou e concordou com a minha mãe, sem saber do que a minha mãe pensava. A Desirê era uma morta-viva. Eu só estava prolongando o sofrimento dela. Foi quando eu chamei novamente o doutor, porque muitas vezes nós comentamos, ele falou sobre a possibilidade de eutanásia, mas ele dizia, não vamos tirar a vida enquanto ela estiver espertinha, enquanto isso, enquanto aquilo, foi. Mas quando aquele doutor, que gostava mais de animais do que ele mesmo, disse, chegou a hora dela. Senhor amor, o meu pai e minha mãe, seria naquele momento, o médico estava ali. Eu pedi mais uma semana com ela. Mais uma semana com ela. Eu queria conviver com ela, eu queria me despedir, eu queria explicar para ela. Eu não estava abandonando. Eu não tinha certeza se o que eu tinha autorizado era certo ou errado. Eu não sabia se eu estava fazendo bem ou mal para ela. Ela não conseguia me dizer que eu sei que ela estava sofrendo, mas se ela preferia continuar sofrendo, mas seguir o tempo dela nessa terra. Eu não sabia se eu ia encurtar esse tempo, eu não sabia de nada. Mas naquela semana eu não fui trabalhar. Eu fiquei 24 horas dedicado a ela. Aí o médico me falou, não coloca mais ela na tua cama. Não coloca. Cuida da tua saúde. Então o que eu fiz? Eu mudei para o quarto dela. Aí eu botei um cobertor, botei uma caixinha, ela ficava ali, mas ela ficava pouco nos lugares, porque ela se urinava, ela fazia o cocô dela onde ela estava, ela sentia aquele cheiro, ela saía para o outro lado. A minha casa estava uma imundície, mas e daí? Eu só pensava nela. E aí chegou o dia fatídico. Como aquela semana passou rápido. Aí o médico falou que às 10 horas eu deveria estar lá na clínica. 10 horas eu estava lá. Senhor Romário, quando ele veio, eu olhei para ele assim, eu posso ficar mais um pouquinho com ela? Ele disse, o
tempo que você achar que deve. 15 para 5 da tarde, ele chegou para mim e disse: olha, eu vou ter que fechar. Ou você volta outro dia, ou a gente faz agora. Aí eu olhava para ela. Ela olhava para mim assim, mas já com os olhos fechados, com a boquinha aberta, já não tinha mais dente, ela estava cheia de ferida, a imagem estava feia, mas era a minha, Desirê. Foi quando eu disse pro médico: vamos fazer? Ele: não vamos fazer não, eu vou fazer. Eu digo: eu não entendi, eu quero ficar com ela. Não faça isso, nem para você, nem para ela. Que é claro, não existem certezas, mas existem indícios. Que numa eutanásia sob o efeito do remédio, com a presença dos donos, dos pais, das mães, o animalzinho demora mais para ir. Então existe sim a teoria que essa presença segura eles querem ficar e o sofrimento é maior. Não faça isso nem com você nem com ela. Se despeça dela aqui, que eu vou lá para dentro, eu faço todo o procedimento e depois te chamo. Aí ele ainda perguntou: você quer que eu cuide do corpo? Será tratado com respeito? Ou você quer fazer os trâmites do enterrar? Aí eu disse: não, eu quero enterrá-la, eu sei onde eu vou enterrá-la. O senhor ficaria com ela aqui, porque onde eu vou enterrá-la não posso ir à noite? Eu passo aqui amanhã de manhã. Ele ficou. Ainda pedindo: deixa ela jogada. Não, pode deixar. Ela será respeitada. Aquele homem era um Deus. Um homem já dos seus 60 anos, sempre na profissão, mas ele fazia com amor. Eu saí porque eu não queria que chegasse o momento que ele abrisse a porta e dissesse: ela partiu. Não, eu saí. Aquela noite, voltar para casa, olhar o quartinho dela. Não, eu não vou ficar aqui me enrolando, querendo fazer a coisa melodramática. Quem tem uma criatura dela na sua vida vai saber do que eu falo, e quem não tem não vai conseguir entender. No outro dia não fui trabalhar novamente. As minhas funcionárias, uns anjos, cuidaram da minha loja, meu negócio continuou, mas eu não tinha olhos nem cabeça para o trabalho. Aí fui. Quando eu cheguei lá, eu abracei aquele homem e agradeci. Ela estava numa caixinha, sabe? Parecia um caixãozinho. Ele botou uns panos, botou umas flores ali, ela estava deitadinha, ela estava dormindo, ela estava em paz. Aí eu peguei, fechei a caixinha e fui para o parque onde eu a conheci, exatamente no mesmo local. Ela teve um enterro digno. Aí eu fiquei sentadinha ali naquele banco e olhava para baixo assim, na esperança que ela chegasse e me cutucasse como ela fazia. Ela fazia com a patinha assim e me sorria para mim. Vocês vão dizer que ela não sorria, mas tudo bem. Eu sei que nós conversávamos. Eu sei, gravei, que quando eu a fechava no quarto, por alguma razão, e ela queria sair, eu ouvia do lado, de dentro, lá do quarto, ela arranhava, e o som que vinha era assim, ó: mamãe, 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 por essa luz que me ilumina. Ela era minha filha. Como eu iria continuar vivendo naquele galpão industrial, frio, gelado, sem amor, sozinha e convivendo com todos os dramas que eu já comentei com o senhor, que não é fácil para um ser humano. É um lado instinto, é um lado físico que todos precisam e eu não tinha. Como seria a minha vida? Bom, vou lhe dizer, senhor Mário, Passou um dia inteiro e eu não senti. Eu só percebi quando o guarda-parque chegou em mim e disse: moça, nós vamos fechar o parque.
Tá na hora de ir embora. Tá. Eu fui, peguei o carro. Eu não estava com muita fome, mas eu sabia que tinha que comer. Parei num fast food. Fiz força, comi aquilo ali. Lembrei dos brinquedinhos que eu pegava para levar para ela. Tudo eu lembrava ela. Tudo. Lembrei do dia que eu a levei num fast food, que os abençoados aceitavam a presença de pets. Eu comia e ela ficava me olhando. Eu dizia, quer? Não. Eu dava. Ela cheirava. Se gostava, ela comia. Se não gostava, ela fazia assim com a patinha. Tudo eu lembrava. Aí fui para casa. Subi aquele elevador. Uma vontade de descer e não chegar naquela casa. Aí quando eu abri a porta da minha casa, eu ouvi o miado vindo do quarto dela e aquele arranhado. Eu digo, não, tô ficando louca. Desirê, mamãe. Aí eu fui, meu amor, voltou pra mãe e abri a porta, seu amor. Quando eu abri a porta, acendi a luz, eu me deparei com ela. Mas ela com raiva. Ela me olhando. Sabe quando o gato está com raiva, vai atacar? Diz que é terrível. Diz que é terrível. E eu olhei para ela assim, meu amor, eu não fiz por mal, eu não te traí, meu amor. Ela veio para cima de mim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não imaginava. A fera que se torna um gato fora de controle. Mas ela me arranhou toda. Eu não sei como eu consegui sair do quarto, saí, fechei, e com o corpo todo arranhado. Eu liguei o interfone. Veio o seu Ernesto, aquele porteiro maravilhoso. Quando ele me viu, menina, o que está acontecendo? Linda, o que é isso? Eu dizia, foi a Desirê. Ele pegou o telefone, ligou para o meu pai, veio minha mãe, vieram os médicos. Aí meu pai perguntou, o que houve? Aí eu digo, pai, eu entrei no quarto, a Desirê, ela está revoltada comigo, pai. Ela não me perdoa, porque eu autorizei a eutanásia. Meu pai me olhava, o senhor Ernesto olhava, minha mãe olhava. Aí foram no quarto. Tudo normal. Não tinha gato, não tinha nada. Mas ninguém poderia dizer que eu estava mentindo, porque eu estava toda arranhada. Nós esperávamos os paramédicos para ir para o hospital. Eles perguntaram, cadê a gata? Eu digo, tá lá no quarto. Tá? Não, mas antes disso, aí eu a enterrei no parque. Tem certeza? Tem, pai, claro. Eles não conseguiam uma explicação. Aí eu fui para o hospital, fiquei internada. Eu estava bem machucadinha, bem machucada. Soube até que meu pai chegou para um dos médicos e perguntou, vem cá, existe alguma possibilidade de ela ter feito isso com ela, ter se automutilado? O médico disse, o senhor viu alguma coisa de ponta com ela? Não, nada. Não, isso aqui foi um ataque de um bicho mesmo. Aí quando eu voltei para casa, meu pai cuidou de tudo, sempre muito atencioso, sempre muito detalhista. Quando eu vejo, entra o médico de Desirê. Tudo bom, menina? Disse, tudo bem. A que devo a honra. E não, primeiro eu estava preocupado contigo. E segundo, que o teu pai comentou o que aconteceu. Vamos fazer um exame? Eu disse, então tá. Eu não lido com humanos, mas eu vou tirar o seu sangue, vou mandar para testes, vou mandar para o laboratório, depois a gente se fala. Resumindo, senhor Amar, eu estava assim, contaminada pela doença que levou Desirê de mim. A sorte é que nos humanos a doença não é tão letal que se tratada. Eu fiz o tratamento, um tratamento caríssimo, um tratamento de meses. Eu fiquei limpa. E até hoje, se alguém me perguntar,
Eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Mas até os céticos, que acreditavam que de alguma forma eu me automutilei, porque eu já estava contaminado, sabe, essa coisa toda, não conseguiam explicar o sangue espalhado nas paredes, no teto, que para eu fazer aquilo, só se a convivência, o amor que tinha entre Desirê e eu, tenha conseguido um milagre. Que a Desirê achar e agir, que fosse humana, agindo como humana, e eu acreditar que me transformara numa gata e tivesse adquirido toda a agilidade felina. E é esse o meu relato. Então eu quero que o senhor me diga o que aconteceu naquele dia. Você que acompanha o canal deve estar estranhando. O vídeo foi relativamente curto. E é um vídeo que sai totalmente da nossa rotina, pois vamos continuar a ter um segundo relato. Duas razões para essa mudança. A primeira é eu não saber o que é ideal para aqueles que assistem o canal. Relatos curtos ou relatos longos? Se bem que essa resposta não irá mudar muito a forma da gente agir, porque não depende de nós, a gente recebe os relatos. Então, se for gigantesco, a gente vai editar no tempo máximo que conseguimos e faremos em 2, 3, 4 partes, como já aconteceu várias vezes. E se for pequeno, a gente vai acumulando os outros pequenos para formar um só. Porque não achamos justos não publicar, porque os relatos são mais curtos. E tem outro detalhe, que é uma dúvida que a gente tem. É saber se as pessoas assistem aos nossos relatos até o fim. Inclusive, eu vou pedir, se você está aqui... Bom, vamos fazer os pedidos de sempre. Se você é Nádina, se gosta do canal, está aqui, se identifica com o Terror Nádina, então, se não está inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, clique sino de notificações se achar que a gente merece envio, pix. Agradeço, como sempre faço, a vocês que confiam na gente e enviam os relatos para nós via e-mail, porque afinal eles são o combustível que move a engrenagem. E quanto aos comentários, eu sempre peço, comente, porque o ato de se inscrever, deixar o like e comentar, registra a sua presença aqui. Mas hoje, em especial, vou pedir para você comentar. Primeiro, se gostou de um vídeo com 2 relatos. Segundo, qual o vídeo que você gostou mais, que se identificou. E terceiro, se você costuma, sim, assistir os vídeos até o final, porque eu acho impressionante. Pela medição do YouTube, meus vídeos são assistidos em média aí de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Poxa, eu não acredito que alguém comece a assistir um relato e não vá até o final. Mas como eu vou duvidar? Então comente ali. Comente, porque também é importante que os relatos sejam assistidos na íntegra, porque as metas que temos que alcançar, além dos 1000 inscritos, são 4.000 horas de visualizações ano. Então, mais uma vez, eu abri um parênteses para conversar com você e fazer esses pedidos que para nós são fundamentais. Dado o recado, vamos ao segundo relato. Senhor Romário, prazer estar aqui. Meu nome é Hugo. Lógico, é nome fictício. E começo agora a relatar um fato que aconteceu comigo e que, lógico, mudou a minha vida. Eu espero que ele seja útil a quem assistir para ver que realmente é fato que o senhor costuma dizer, que a vida apronta. E que nem sempre estamos preparados para fugir das armadilhas. Então, na época que aconteceu, 2004, eu estava com 32 anos. Morava sozinho, num apartamento. Era o meu canto, era a minha casa. Eu cuidava, até que para um homem eu era um cara caprichoso. Tinha, inclusive, uma norma comigo, que motel em cidade grande, eu sou de São Paulo,
Motel em cidade grande é caro. Mas eu não levava mulher nenhuma para o meu apartamento. Em respeito aos vizinhos, em respeito à minha casa. Ali era onde eu morava. Só iria para minha casa, ou só foram para minha casa, algumas exceções que eu acreditei que tinham algo mais. Mas no final, a coisa não se consolidou. Bom, eu trabalho há muitos anos na mesma empresa. Uma empresa sólida, uma empresa que me garante uma estabilidade financeira, um trabalho que eu gosto. Realmente é um trabalho que eu gosto. E eu costumava ir de metrô para o trabalho, porque o meu apartamento ficava no centro de São Paulo. E a empresa ficava mais lá para o lado, do Paraíso, ali, Liberdade. Quem conhece São Paulo, mais ou menos que se localiza, porque é tudo perto ali, Paraíso, Liberdade, Praça da Sé. Então, para mim, era muito mais vantagem ir de metrô, porque era pegar o trem, 3, 4 estações, eu estava na Sé, uma baldeação, casa. Além de ser econômico, era menos estressante, porque aquela região ali é uma região terrível, muito engarrafada. Eu sempre fui um homem assim meio de rotina. Eu gostava de almoçar no mesmo restaurante, gostava de tomar o meu café na mesma lanchonete. É incrível. Eu levantava, tomava meu banho, saía de casa, ia para a estação, pegava o metrô, aí ia na lanchonete, tomava meu café, era sempre um pingado, um suco de laranja, um pão na manteiga na chapa, tudo muito simples. De vez em quando eu pedia uns frios, ou pedia um ai, né, um pão couve, mas tomava um café reforçado, porque eu não sabia que horas ia ser meu almoço. Mas aí por máximo 3 horas da tarde eu descia para almoçar, era assim, entre meio-dia e 3 horas. Aí no mesmo restaurante, eu já era conhecido por todos, uma vida tranquila, que eu dividia entre o trabalho, a saída com os amigos e, lógico, né, o Parmeira. Minha vida sem o Parmeira não seria vida. Por ser um cara de rotina, eu trilhava quase sempre o mesmo caminho. Aí teve um dia que eu não sei porquê, uma jovem me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção não com esse interesse, não. Na época, inclusive, eu estava saindo, estava namorando com uma moça, a gente estava se dando bem, eu até achava que daqui a uns dias, não demoraria muito, eu iria convidá-la para conhecer a minha casa, a coisa estava ficando séria. Tem gente que quando, tem homens que quando querem algo mais sério com uma mulher, coloca uma aliança no seu dedo. Eu queria colocar um apartamento na vida dela. Seria a forma que eu demonstraria que ela estava sendo diferente. Mas não, mas eu vi aquela menina, pensa assim, uma jovenzinha, no máximo uns 20 anos, 21, nessa idade é difícil saber. Acho que dos 17 aos 25 elas têm a mesma carinha. Mas ali ela era meninozinha, bonitinha, senti, sabe, eu olhava para ela assim, eu vi um carinho nela, eu tive um carinho por ela. E ao mesmo tempo, eu percebi um japa. Mas não um japa pequenininho, não, um japa. E um homem, inclusive, mais velho que eu. Eu o conhecia, ele ficava ali. Trabalhava por ali, coisa eu já tinha visto. Porque, claro, a gente diz que mora em São Paulo, mas na verdade a gente mora no mesmo núcleo. Então ali a gente trabalha, ali a gente se diverte, aí no fundo a gente conhece algumas pessoas, só conhece, ninguém se fala, ninguém se preocupa com ninguém, é aquela vida, cada um por si, e Deus que te ajude. Mas eu não sei porque aquela cena me chamou a atenção, porque aquele homem olhava para ela de uma forma estranha, e eu olhava para ele também de uma forma estranha, porque eu não sei porque eu tinha um asco dele. Eu dizia, esse cara tá com ideia de jirico com essa menina. E eu fiquei parado ali até o momento que ela subiu no ônibus e foi embora.
Aí ele saiu, eu saí também. E, senhor Romário, os dias foram passando e aquela cena se repetia. Sabe quando algo te diz, esse cara tá com ideia de jegue mesmo. E ele vai assediar essa moça. Porque eu não via ela do lado de ninguém, ela estava sozinha. Eu estava cada dia mais encantado e preocupado com ela. Cada dia eu tinha mais ódio daquele nojento, daquele, sabe, papa-anjo, aquele infeliz. Eu odiava o cara por nada. E de repente, pô, o coitado poderia também estar ali esperando outro ônibus, não sei, mas eu ficava ali. Aí teve um determinado dia que aconteceu diferente. Ele foi e começou a conversar com ela, ela meio que se esquivava. Eu disse, meu Deus do céu, esse cara tá pedindo para brincar de morrer. Ai, que dele que ele tocasse na menina, porque aquela menina aí eu via como a minha filha. É estranho, né? E ele foi chegando, e ele começava a chegar, e ela não podia fazer nada, porque ali era o ônibus dela, ela ia pro trabalho. Eu nunca a segui para saber onde trabalhava, sabe? Mas ali era a hora dela, era o ponto de ônibus dela, 20 minutos a mais, 20 minutos a menos. Eu, quando eu chegava ali, não a encontrava, eu ficava esperando, ela aparecia para pegar o ônibus, e o cara aparecia. Foi quando, seu Romário, aconteceu. Ela entrou no ônibus e ele entrou atrás. E ela sentou de um lado, ele ficou em pé, e eu sentei e fiquei só com o bando de trás assim. Seu Romário. De repente a menina desceu. Ela morava num local bem afastado. Tinha uma mata, uns terrenos baldios, umas coisas assim. É um lugarzinho bem simples, bem feio. Agora, tinha uma escola ali, no ponto de ônibus, andava mais um pouco, tinha uma escola. As crianças da escola tinham ido embora, mas tinha um pipoqueiro que devia ficar ali trabalhando, e ele estava ali ainda. Talvez querendo salvar a xepa, né? As últimas vendas, ou tivesse encalhado, não sei, tudo isso passava na minha cabeça. Mas eu olhava a menina na calçada do outro lado e o cara atrás. Quando de repente esse cara chegou, encostou nela e empurrou ela pro mato. Aí eu saí correndo. Eu atravessei no desespero. Eu ouvi uns gritos. Eu entrei na mata. Quando eu estou lá, eu vejo o agressor, o pedófilo e o tarado, não sei, esticado, todo machucado, morto. E nada da menina. Eu olhei por tudo quanto é lado, sabe? Cheguei, peguei ele assim, tentei reavivar, tentei coisa. E nada, eu peguei o telefone e liguei. Liguei para a polícia. Nisso chegou o pipoqueiro e mais umas 2 ou 3 pessoas. Ficamos ali. A polícia chegou. Aí começaram aqueles trâmites todos, aí vieram me interrogar, eu disse, não, fui eu que liguei, que eu entrei na mata e estava morto aqui. Daí o investigador, mas o que exatamente aconteceu? Eu disse, não, o que está acontecendo foi assim, 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 eu vim acompanhando, bem desconfiado. Lá no ponto de ônibus tal, essa menina pegava, mas que menina? Uma menina que ele ficava assediando, coisa. E ela veio até aqui, ele a seguiu, aí entraram no mato, aí eu vi, saí correndo. Entrei, quando cheguei, não encontrei a menina, mas que menina? O investigador perguntou, a menina, que eu já lhe falei que estava... Aí ele virou para o pipoqueiro e perguntou, e o senhor? Ah, eu trabalho aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, eu vendo pipoca. Tá, mas o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu vi toda a correria, eu ouvi aqueles gritos todos, aí eu entrei. Tá, e o senhor viu a menina? Eu não vi menina nenhuma. E o senhor ouviu os gritos da menina? Não. Afinal, o que o senhor viu? Ele me olhou meio assustado. Eu disse, ó, eu estava ali intertido, mas foi quando eu vi esse cidadão aqui entrar correndo. O morto tinha entrado antes, ele entrou,
Aí eu ouvi uns gritos, de para com isso, não faz isso, coisa. Aí quando eu cheguei, ele estava aqui, debruçado, o outro estava morto e ele estava ligando para vocês. Os investigadores se olharam assim, outros que estavam ali se olhavam para mim. Aí disseram, o senhor pode me acompanhar à delegacia? Ele, mas o que houve? Não, simples averiguação. Aí olhou para o pipoqueiro, pegou os dados do pipoqueiro e disse, senhor, nós vamos ligar para o senhor compareça à delegacia, assim, assim, assim. Eu estranhei, eu digo, mas por que o pipoqueiro não vai e eu vou? Aí eles me levaram meio assim que, sabe? Me colocaram no banco de trás, sirene, uau, 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 e eu não estou entendendo nada. Aí chegamos na delegacia, me deixaram num canto ali. Nisso chegou uma pessoa, aquela delegacia, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Imagina o que é São Paulo, entra gente, sai gente, coisa. E eu percebo que tem um segurança ali fora, tipo meio que me cuidando, porque eu levantei e ele veio, o senhor vai aonde? Eu disse, não, eu vou no banheiro. Onde fica o banheiro? Ele indicou, eu fui. Eu digo, esse cara tá me vigiando? Ué? Aí eu sentei, olha, fiquei lá por um tempo. Nisso, me chamaram, eu fui para uma sala. Aí estava aquele mesmo investigador que chegou no local. Aí me perguntou meu nome, eu disse, não, mas eu já lhe disse o meu nome, coisa, por favor, apenas responda as perguntas. Falei meu nome, falei onde trabalhava. Ele pediu para eu contar o que aconteceu. Aí eu repeti tudo de novo. Aí chega um, sai outro e volta. Eu repito tudo de novo. Aí começa, vai para lá, vai para cá. E eu repito tudo de novo. E o cara só me leva, menina. Que menina? Até quanto vai repetir isso aí, rapaz? Que menina? Não tem menina nenhuma. Você foi visto entrando atrás da vítima. Logo depois que você entrou, ouviram gritos. Quando chegaram lá, você estava do lado da vítima. Você tem digital espalhado, só sua, você estava cheio de sangue. Pai, o que aconteceu? Mas chegou uma hora que eu percebi que a coisa estava estranha. Eu disse, por que eu iria ligar para vocês se eu cometi o crime? Eu podia ter saído correndo, vocês estão loucos. Ninguém me pegava. Ah, o pipoqueiro viu, mas o pipoqueiro nunca me viu na vida e não sabia me identificar. Vocês acham que eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. E eu comecei a perceber que o tal investigador, ele queria que eu confessasse. Daqui um pouquinho, se dependesse dele, ele ia estar me torturando. Ele já estava levando a coisa para o pessoal, e nós já estávamos lá umas 4, 5 horas. Já era madrugada. Que menina? Como assim? Porque não sei o quê. Eu disse, poxa, onde tu trabalha? Eu já falei. Eu já disse meu nome, eu já disse tudo. Eu digo, eu posso ir? Ele, não. Eu digo, ah, bom, se eu não posso ir, então a coisa muda de figura. Aí peguei meu celular, eles não tiraram o celular de mim. O que você está fazendo? Eu vou ligar para o meu advogado, eu vou ligar para o meu pai. Ninguém lhe deu permissão, mas não preciso de permissão. Eu estou sendo acusado. E peguei e disse, eu conheço as leis. Peguei o celular, liguei direto para meu pai. Mas não deu uns 40 minutos. Os caras já estavam pensando em, sabe, me fichar, fazer aquela coisa toda, dedão. Eu já era visto como um assassino. Nisso chega meu pai. Aí eles murcharam. Eu não vou dizer quem é meu pai, não. Mas com certeza os caras perderam a truculência comigo. Nossa, viraram umas sedas. Eles me olhavam assim. Meu pai chegando com um advogado e disse, o que está acontecendo? O meu filho me ligou, disse que ele está detido. Detido por quê? O que ele fez? Não, porque... Mas não quero saber. Vocês não podem, porque vocês suspeitam de alguma coisa, prendem o meu filho, o que está acontecendo aqui? Vocês pensam que são o quê? Ele tem os direitos dele e já esculachou. E quando meu pai começava a esculachar, olha,
Eu já liguei para o governador, eu já liguei para fulano, eu já liguei, o que vocês estão pensando? É assim que age essa delegacia? Porque não é possível. Aí o advogado já tinha entrado comigo, já tinha conversado, já tinha contado tudo. Aí meu pai já estava dando jeito de eu ser liberado. Meu filho não é nenhum bandido. Se ele fez algo de errado, se vocês querem que ele volte aqui, ele voltará sim. É só chamá-lo e virar, mas não vão tratá-lo dessa forma. Aqueles investigadores, eles olhavam para mim tipo assim, filhinho de papai, filho da mãe. Tu acha que tu vai escapar, sabe? Aquela coisa assim de vontade de... De repente eles ficaram até, eu acho que arrependidos de não ter me dado uns pouco antes que chegasse meu pai, mas agora eu estava blindado. Só que daí o advogado chegou, aí o delegado também chegou. O delegado não estava presente no momento, ele veio, ele era o titular da delegacia, sabe? Conversou com meu pai, pediu desculpa se houver excessos, teria uma investigação interna, aquela coisa toda, entendeu? Só que eu vi eles conversando, o advogado falando, aí o meu pai pegou o celular, até então ele não tinha vindo falar comigo. Não, ele não entrou na sala. Ele queria que eu saísse da sala. Aí passaram alguns minutos, mais minutos, o advogado voltou, eu perguntei o que está acontecendo. Aí o doutor Gilberto disse, não, só estamos seguindo os trâmites, é rotina, para que não fique nenhuma aresta. Eles vão pegar o seu depoimento novamente, mas de uma forma mais tranquila, tipo testemunha e não suspeito a ser interrogado. Se acalme que nós estamos vendo tudo, não vai acontecer nada. Isso eu vi entrar na delegacia um assessor do meu pai. E ele trouxe um envelope. Entregou o envelope para o delegado, para o investigador e para o advogado, para o Dr. Gilberto. E eles entraram na sala. Foi quando o Dr. Gilberto, vendo que eu estava ali, disse, calma, acho que identificaram a moça. Eu digo, poxa, graças a Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Posso ir embora? Ele, daqui um pouco. Mas nós queremos que você diga, tirou uma foto daquele envelope. Essa jovem aqui, eu olhei, era ela. É ela mesmo, é ela sim. Eu não disse, é ela. Você tem certeza? Perguntou o delegado. Tenho sim, era ela. Ela ficava no ponto de ônibus, esse infeliz que apareceu morto lá, não sei quem foi que fez, mas que fez bem feito, porque aquilo ali, sabe? É ela. Aí eles se entreolharam. Aí o meu pai entrou na sala. Eu digo, ô pai, puta, obrigado por ter vindo aí. Tudo bem, meu filho? Tudo, já está esclarecido aqui, sabe? Eu não quero ir embora com suspeita, não. Posso ir? Foi quando o delegado pegou aquele envelope. Você tem certeza que é jovem? Eu tenho. E essa jovem aqui o senhor conhece? Senhor Romário? Eu desmoronei, eu dei um grito. O que está acontecendo? Resumindo, a jovem que eu via todo final de tarde esperando um ônibus, a jovem que eu protegi, a jovem que me fez ir atrás e entrar naquela mata e me meter numa enrascada dessa, ela estava numa foto ao meu lado, nós felizes e sorridentes numa praia do Caribe. Aquela jovem, senhor Romário, era a Cláudia. Aquela jovem era minha esposa, que tinha perdido a vida após um ataque criminoso e covarde de um insano que, porque não conseguiram provar nada, foi libertado. E eu perdi o grande amor da minha vida
aos 27 anos, de uma forma criminosa. E eu jurei que se a justiça dos homens não vingasse a morte da minha esposa, eu vingaria. Eu iria atrás do homem em questão e acabaria com a vida dele. E o senhor é um homem inteligente. Acredito que não precise dizer quem era o tal homem. Eu simplesmente parei. Eu não falei mais nada. Meu pai veio. Calma, meu filho. Nós vamos cuidar bem de você. Não se preocupe, você não está sozinho. Você não tem culpa de nada. Eles se retiraram. Meu advogado conversou com o delegado. Se responsabilizou por mim. Eu pude sair da delegacia, mas não fui para casa. Fui levado para uma clínica. E dali por diante, um longo processo aconteceu, tanto jurídico quanto médico. E anos depois, eu pude retornar para casa, tento de todas as formas dar continuidade à minha vida. Acredito que seja lá o que for que me deu, eu tenha tratado. E com acompanhamento médico, eu continuarei vivendo e convivendo com esse mal. Mas, por favor, não me pergunte sobre o que realmente aconteceu naquela mata no dia que o homem apareceu morto. Eu não saberia te explicar. Mas eu precisava, finalmente, contar isso para alguém. Então, desde já, mesmo que o senhor não publique, eu lhe agradeço. Porque pelo menos eu sei que uma pessoa a mais tomou conhecimento dessa tarde estranha numa mata fechada. O último detalhe a colocar, não sei se mudará algo na sua compreensão ou entendimento do relato, é que o mesmo local onde eu fui encontrado ao lado daquele indivíduo que estava totalmente arrebentado depois de uma surra que o levou à morte, foi o mesmo que encontraram o corpo da minha esposa. Eu fui considerado culpado pelo que ocorreu àquele homem e condenado a 8 anos de detenção numa clínica psiquiátrica. Já paguei a minha dívida com a sociedade e, honestamente, me considero um injustiçado por ter perdido anos preso dentro de 4 paredes e sendo tratado como doente, acusado de um crime que eu, sinceramente, não sei se cometi.